Olá, meus queridos. Eu sou a professora Raquel Bueno, de Direito Civil, e nós estaremos juntinhos nesse nosso momento da OAB para tratar de um tema muito pertinente e muito interessante dentro do direito das famílias, mais precisamente falar um pouquinho sobre poder familiar. O poder familiar é o conjunto misto de direitos, de obrigações, de deveres que são atribuídos aos pais em relação aos filhos menores. Então percebam, esse poder familiar, antes denominado de pátrio poder, porque existia uma opinião, na verdade, era até uma realidade social, então a opinião do pai prevalecia sobre a opinião da mãe, sobre a opinião da mulher. Então essa realidade, tá? Na verdade, percebam que o pátrio poder, ele era muito radical também, porque se você analisa o pátrio poder sobre a análise histórica, por exemplo, do direito romano, se você pega a origem do instituto, você percebe que esse pátrio poder era de tal natureza absoluta que permitia inclusive ao pai, por exemplo, vender os seus filhos, negociar a sua prole e até mesmo que pôr fim à vida de seus filhos. Então era um poder ilimitado, um poder absoluto. Então, na verdade, por isso que muitos doutrinadores nem gostam da expressão poder familiar, preferem falar em autoridade parental, certo? Assim como funciona também no direito comparado, ok? Então, depois dessa visão de pátrio poder, que tinha uma visão muito voltada para o pai, para a figura masculina, depois da Constituição de 88, em respeito ao princípio da isonomia entre os pais, entre o pai e a mãe, então, essa terminologia de pátrio poder foi substituída pela terminologia poder familiar. Então perceba, o poder familiar, ele compete a ambos os pais. E aí, na falta de um, o outro exercerá esse poder familiar de forma exclusiva. E lembrando também que, havendo divergência no exercício do poder familiar pelos pais, eles podem se socorrer da tutela jurisdicional do Estado para que o magistrado auxilie-os na melhor solução do conflito, ok? Então percebam, dentre as várias atribuições que são designadas no texto normativo para os pais em relação aos filhos, nós temos, que o pai, ele deve promover, tá, a educação, a alimentação, o sustento, ter esses filhos sob sua companhia. Então aqui a gente tem a questão da guarda e, com certeza, o papel hoje primordial da guarda compartilhada, que permite essa ampla convivência das crianças, dos filhos, tá? Com ambos os pais, mesmo nos casos de dissolução de união estável, dissolução dos vínculos conjugais, da sociedade conjugal, certo? Então percebam, além de manter, dirigir a educação, também velar, tutelar a parte de sustento, de alimentação, de subsistência, ter esses menores em sua companhia, reivindicar esses filhos se eles estiverem indevidamente em poder de terceiros, o que é realizado na vida prática por meio da busca e apreensão, certo? Mas aí eu chamo a atenção o seguinte: existe um dispositivo no Código Civil que ele estabelece o seguinte, que dentro desses direitos, deveres dos pais, também compete aos pais, ok? Dirigir-lhes a educação, exigir também o respeito, fazer com que os filhos cumpram as ordens dos pais. E aí entra em cena aquela velha pergunta: será que se essa criança, esse filho, esse menor, ele não estiver me obedecendo, ok? Será que eu posso aqui, gente, castigá-lo? Eu posso impor, impor o meu respeito, impor a minha autoridade sobre ele? Aqui, gente, a gente tem que fazer uma análise mais flexível, levando em consideração a Lei da Palmada. Dá uma olhadinha na tela comigo. A Lei da Palmada é a Lei número 13.010 de 2014. Então, como é que fica, gente, a chamada paternidade responsável? Então, o casal, aqui no sentido de paternidade, maternidade, como é que fica essa paternidade responsável? Como é que fica essa questão da criação dos filhos com a denominada Lei da Palmada? Então percebam, esse é o questionamento que tem sido feito, ok? Como exercer o meu poder familiar nos termos do artigo 1634 do Código Civil? Eu estou focando aqui, em especial, no inciso 9º, ok? Então, o inciso 9º do artigo 1634, segundo o qual os pais podem exigir dos filhos que lhes prestem obediência, respeito e também serviços próprios de sua idade e condição. Essa parte dos serviços próprios, estamos nos referindo aqui a serviços domésticos, arrumar a sua cama, lavar a sua louça. Eu não estou falando, por exemplo, de você colocar o seu filho para pedir
algum tipo de doação no semáforo ou submetê-la a um determinado trabalho que é incompatível com a idade dele. Porque percebam, com menos de 16 anos, se o seu filho quiser trabalhar, você pode deixar, ele vai trabalhar na condição de aprendiz, vai respeitar o quê? As limitações da legislação trabalhista. Agora, quando você passa a exigir que ele auxilie de forma direta e considerável para os rendimentos da família, e aí isso compromete estudo, ele trabalha em locais nocivos, fora dos horários, então nesse caso há um abuso aí do seu direito, há um abuso desse poder familiar, certo? Mas o que dizer nessa parte aí de obediência, de respeito, de imposição da sua autoridade? Será que aquela velha chinelada básica, singela de Havaiana, ela ainda está valendo? Na verdade, meus queridos, em virtude dessa lei da palmada, tá, que muita discussão trouxe, as pessoas questionaram se não haveria, nesse caso, uma intervenção indevida do Estado nessa questão da responsabilidade ou da paternidade responsável, certo? Como o casal que tem que saber a melhor educação a dar ao seu filho, ok? Prepará-lo para a sociedade, para o mundo. Então, será que o Estado não estaria intervindo de forma indevida? A questão, gente, é que a análise hoje, que é feita de forma conjugada também com o Estatuto da Criança e do Adolescente, prevê o seguinte, que quando a questão dos castigos físicos não interessa se eles são moderados ou se eles são imoderados, eles não são mais permitidos. Essa é a verdade. Então, toda vez que aquilo, de alguma maneira, tá, gente, submeter os castigos físicos, eles têm embutido neles a questão da ofensa física, a questão da dor, a questão da angústia que aquilo repercute na criança ou adolescente, certo? Então, qualquer tipo de tratamento, de conduta que humilhe a criança, coloque numa situação degradante, de vulnerabilidade extrema. Então percebam, antigamente, quando essa lei entrou em vigor, eles começaram a dizer o seguinte, como ela veio de uma situação particular, concreta, o caso do menino Bernardo, certo? Que era uma situação totalmente sui generis, começaram a desenvolver a seguinte tese, de que no exercício do poder familiar, os castigos físicos moderados deveriam ser tolerados, porque isso sempre foi feito. Só que, na verdade, a interpretação que é feita, sistemática, teleológica, de acordo com os princípios constitucionais e do Estatuto da Criança e do Adolescente, os tais castigos físicos, independentemente de serem moderados ou não, eles não são permitidos. Tudo bem? Esse aqui é o entendimento que, gente, que prevalece, certo? Agora, em relação ainda ao poder familiar, normalmente os alunos falam assim, Raquel, eu fico um pouco confuso quando a gente estuda poder familiar na hora de diferenciar, por exemplo, a suspensão da destituição do poder familiar. Muito bem, queridos, a gente tem que saber primeiro o seguinte, esse poder familiar é esse poder que os pais exercem sobre os filhos, ok? Tendo uma série de direitos e principalmente deveres e obrigações enquanto o filho é menor. Então, quando é que extingue o poder familiar? Regra geral, extingue o poder familiar pela morte dos pais ou pela morte do próprio filho, pela sua emancipação e principalmente pela sua maioridade. Extingue também nos casos de adoção, porque extingue o poder familiar em relação à família biológica e você vai ter uma nova forma de poder familiar em relação à família, né, que a gente fala derivada aí da adoção. Muito bem, só que entre as formas de extinção também do poder familiar, o Código Civil diz quando o juiz, tá, ele retirar o poder familiar dos pais. Então aqui ele está falando de forma específica da destituição, que é, né, uma punição para os pais, ok? Pelos abusos perpetrados contra o filho menor. E além de ser, tá, gente? Uma punição é uma forma de também proteger esse menor contra esses genitores. Então percebam, qual a diferença entre suspensão e destituição do poder familiar? Primeiro, a suspensão é temporária, certo? Agora, a destituição ela é permanente, embora ela não seja definitiva. Ok? Outro detalhe, tanto na suspensão como na destituição do poder familiar, eu vou precisar do aparato jurisdicional. Então, a suspensão e a destituição serão definidas, determinadas judicialmente. E aí, eu peço a leitura do artigo 24 e artigo 155 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Um outro detalhe, diferenciador. A suspensão, ela pode ser uma suspensão parcial, restrita a determinados deveres e obrigações, ok? Do pai em relação aos filhos, ok? Mas ela pode também se referir a um só dos filhos.
Então, a suspensão do poder familiar, ela pode ser parcial, ok? A gente costuma dizer, ela é facultativa, ela pode se referir a determinados direitos, deveres específicos ou a um determinado filho. Já a destituição do poder familiar, a gente costuma dizer, ela é obrigatória. E uma vez determinada a destituição, essa destituição, ela se aplica a toda a prole, ou seja, restou configurado que aquele sujeito, que aquele casal, por exemplo, não tem a menor condição de exercer o poder familiar sobre qualquer dos filhos, ok? Então, essas são basicamente as principais diferenças. Lembrando, quando a gente fala em suspensão do poder familiar, tá? A gente tem que lembrar que são condutas dos pais, condutas dos genitores, que, na verdade, são menos graves do que os casos de destituição. Inclusive, na destituição do poder familiar, ela pode ser determinada em virtude da reincidência de suspensões, ok? Outro detalhe é levar em consideração, nesses casos específicos, a questão da alienação parental, que é uma realidade, ok? Que é hoje absorvida também pela legislação do direito privado, pelo Código Civil vigente, ok? Esse é nosso momento. Então, lembrando, no exercício do poder familiar, eu não posso agora aplicar castigos físicos, lembrando que eventuais sanções morais, como colocar de castigo, ou colocar de castigo que eu falo, fulano não vai mais jogar videogame, ou ele não vai poder sair no fim de semana, vai ficar estudando. Então, essas sanções morais, elas podem continuar valendo, tá? Agora, castigos físicos, sejam eles moderados ou imoderados, são hoje vetados pela lei da palmada e dentro do exercício do poder familiar, esse exercício do poder familiar, ele vai chegar a um ponto em que ele vai ser extinto, certo? Pelas causas normais ou por determinadas práticas abusivas. E aí nós temos a figura da suspensão do poder familiar e nós temos a destituição do poder familiar. Ambas que necessitam de autorização judicial, do crivo do judiciário. Certinho? Vem comigo nesse momento da ordem. Espero que tenha sido gratificante, que tenha contribuído de alguma forma para a provinha de vocês. E para mais informações, para mais conteúdo, eu espero vocês no Gran Curso Online. Vem comigo com a professora Roberta Queiroz, professora de Direito Civil. Tudo bem?